Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje ele vai tratar de duas utilizações muito comuns das equações de segundo grau. Então, vejam que a gente já passou da fase de simplesmente resolver uma equação de segundo grau. Antes, vocês pegavam um problema, resolve a equação do segundo grau. E aí ia lá, aplicava um Bhaskara, um soma e produto e estava resolvido. Agora, desde equações fracionárias, a gente precisa reduzir o nosso problema a uma equação de segundo grau. Por quê? Porque agora a gente sabe mexer com equações de segundo grau. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver são as equações biquadradas. Bom, quando eu falo equações biquadradas, vocês podem tentar fazer uma relação entre a palavra e o que talvez signifique isso. Algo biquadrado, concordam que é algo quadrado duas vezes? Certo? Alguém que é bicampeão é campeão duas vezes. Então, é uma coisa biquadrada, ela é uma coisa quadrada duas vezes. Então, agora, a gente vai resolver equações que são biquadradas, ou seja, que são quadradas duas vezes, utilizando as equações de segundo grau, ok? Mas para não ficar muito abstrato, eu vou dar um exemplo do que é uma equação biquadrada. Vem cá comigo. X à quarta menos 11x ao quadrado mais 28 é igual a zero. Beleza? Aí você vai olhar e falar assim, Marina, calma, vamos devagar. A gente acabou de aprender equação de segundo grau, equação quadrática, e você vem e pede pra gente resolver uma equação de quarto grau? Você tá doida, né? Não, amigos, eu não estou doida. Eu estou muito sã e eu tenho certeza que quando eu fizer uma troca, vocês vão enxergar o que eu tô querendo dizer com vamos utilizar equação de segundo grau para resolver uma equação biquadrada. Aí você fala, mas como biquadrada? O que é biquadrada? Aí, ó, isso aí é de quarto grau, isso daí não é equação biquadrada. Mas e se eu escrever essa nossa equação, essa mesmo que está aí na sua tela, se eu escrever dessa forma, isso aqui não é um quadrado e eu não tenho um outro quadrado, isso aqui é uma equação biquadrada, certo? Uma equação biquadrada é quando você consegue encontrar quadrados nessa equação, ok? Então vejam, eu fiz uma troca. Ao invés de eu escrever x elevado a 4, eu usei a propriedade que eu conheço. Se vocês não lembram de propriedades de potenciação, eu vou colocar aqui em cima um videozinho que a gente fez para o 7º ano para relembrar propriedades de potenciação. É muito importante. Então, quando eu tenho potência de potência, a minha base eu conservo, o meu x, e eu posso multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 2, eu volto para o meu 4. Beleza? Fala, tá bom, Marina, entendi. B quadrada, então, é porque eu tenho um quadrado ao quadrado. E por que é que eu também tenho um x ao quadrado? Tá, mas e aí? Porque eu ainda não sei resolver essa coisa toda. Concordo com você. Mas, às vezes na matemática, a gente sabe resolver uma coisa parecida com o que existe, mas não exatamente daquela forma. Então, o que a gente faz? A gente faz algo que a gente chama de troca de variáveis. A gente vai trocar a nossa variável, nesse caso, a gente vai trocar a nossa incógnita para que caia em um caso que a gente saiba resolver, certo? Qual é o caso que a gente sabe resolver? A gente conhece a nossa forma geral, ax quadrado mais bx mais c, certo? Então vejam o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse x quadrado e vou chamar de outra coisa. Eu vou fazer uma troca de variáveis. Eu vou chamar o meu x quadrado de y, beleza? Onde tiver x quadrado, eu troco por y, beleza? Então, observe aqui, eu tenho um x quadrado, vou trocar por y. Não esquece que esse x ao quadrado está ao quadrado, beleza? Olha um x quadrado aqui de novo, o 11 eu copio, todo x quadrado eu vou trocar por y.
E aqui, bom, aqui eu não tenho x quadrado, então eu vou só copiar o 28, beleza? Amigos, isso aqui vocês sabem resolver, não sabem? Isso aqui é uma equação de segundo grau, concordo? Então, o que eu faço a partir daqui? O bom e velho Bhaskara, ou some-produto, relações de Girard. Aqui a gente pode escolher. Eu sei que vocês estão bem apegados no Bhaskara, então eu vou resolver com Bhaskara essa daqui, tá bom? Então, primeira coisa, definir quem é A, quem é B, quem é C. O meu A é 1, o meu B, menos 11 e o meu C, 28. Beleza? O meu delta, então, vai ser B ao quadrado, menos 11 ao quadrado. Menos 11 ao quadrado é 121. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 28. Então, o meu delta vai dar 121 menos 4 vezes 8 é 32, foram 3, 4 vezes 2, 8 e 3, 112, certo? Então, o meu delta é 121 menos 112 dá 9, beleza? Show, maravilha. E daí? Ah, daí a gente faz x igual freio. X igual? Quem é a minha incógnita? É y, cuidado. Então, eu vou falar y igual, ok? Isso é importante. Apesar de ser um detalhe de nomenclatura, é muito importante esses pequenos detalhes. Você precisa deixar claro que você sabe que você está calculando y, ok? Então, vamos calcular esse y. Menos b, quem é menos b? É menos 11. Notem que eu nem estou mais escrevendo a fórmula de Bhaskara, porque você já sabe ela de cor. Se não sabe ela de cor, o videozinho tá aqui em cima de resolução de equação de segundo grau, beleza? Bom, menos b, mais ou menos, raiz de delta, raiz de 9 sobre 2 vezes a, que é 1. Legal, então eu tenho que y é igual menos 11, 11 mais ou menos 3 sobre 2, beleza? Aqui eu tiro que o y1 é 11 mais 3, 14, dividido por 2, 7. E 11 menos 3, 11 menos 3, 8. 8 dividido por 2, 4. Beleza? Legal. Acabou o exercício? Não, né? Porque o que eu pedi? O que eu queria resolver? Eu quero o valor de x. A minha equação inicial está em x. O meu valor de y não resolve nada. Mas aí você fala, tá, mas e daí? Eu achei esse y aí que eu nem sei o que ele é. Não, você sabe. Olha o que significa y. A minha troca foi y é igual a x ao quadrado, certo? Retoma esse cara. Y é igual a x ao quadrado. Quanto vale o meu y1? 7. Então, quer dizer que x ao quadrado pode ser 7? De acordo? Se x ao quadrado é 7, x é igual a mais ou menos raiz de 7. Lembra que eu falei que numa equação de segundo grau, a gente sempre tem que ter duas raízes? Nesse caso, é uma equação de segundo grau incompleta, então é só eu extrair a raiz dos dois lados, ok? Isso também tem vídeo explicando resolução de equação incompleta. Mas eu sei que vocês lembram, tenho certeza, a gente tem feito bastante isso. Então, extrai a raiz de um lado, dá x, e extrai a raiz do outro. Como eu preciso de dois valores, é mais ou menos a raiz de 7. Como esse é um número irracional, deixa ele dentro da raiz, tá bom? Portanto, eu também sei que y, como y é x ao quadrado, y pode ser 4, eu posso dizer que x ao quadrado também pode ser 4. Logo, x é igual a mais ou menos 2, que é raiz de 4. Ok? Beleza? Então, como é que fica o nosso conjunto solução? Bom, percebam que eu tinha inicialmente uma equação do quarto grau. Lembra que eu falei que o número de raízes de uma equação está diretamente ligado ao maior expoente dela? Qual é o maior expoente dessa equação? É 4, certo? Então, quantas raízes eu tenho que achar? 4. Olha só, mais raiz de 7, menos raiz de 7, mais 2 e menos 2. Eu tenho 4 raízes. Então, deixa eu fazer uma chave mais bonita. Agora sim. Menos raiz de 7, raiz de 7, menos 2 e 2. E eu consegui resolver uma equação biquadrada utilizando uma troca de variáveis, beleza? Aqui eu troquei
a minha variável. Isso é uma troca de variáveis. Marina, isso sempre vai funcionar? Normalmente, quando te apresentarem uma equação de quarto grau, você vai procurar o outro quadrado da equação. Se eu tenho um quarto grau e um quadrado, manda ver na troca de variáveis. Tudo bem? A gente vai fazer essa substituição. Tem gente também que chama de substituição de variáveis ou troca, aí fica a cargo de vocês. Trabalhem essa troca de variáveis, porque aí você consegue transformar o que era uma equação de quarto grau em uma equação de segundo grau. Agora presta atenção. Se aparecer, por exemplo, x à quarta menos 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 5 igual a zero. Aí você vem feliz e fala, eu sei resolver equações de quarto grau. Não, porque vocês estão vendo que tem um x ao cubo aqui? Como esse carinha aqui não é múltiplo de 2, quando eu fizer a troca de variáveis, esse cara não vai ficar interessante. Então, esse tipo de equação a gente ainda não sabe resolver, beleza? Esse passo a passo, ele só funciona quando eu tenho dois quadrados na mesma equação, beleza? Dois quadrados, beleza? Tranquilo? Essa é uma aplicação muito comum, muito mesmo, ok? Beleza, vamos para o próximo assunto. Bom, então agora a gente vai trabalhar com equações irracionais. Primeira coisa é a gente definir o que é uma equação irracional, certo? Uma equação irracional é uma equação em que a incógnita se encontra dentro de um radicando, certo? O que é um radicando? Radicando é quando a gente extrai a raiz de algum número ou de alguma expressão. Então, quando eu tenho uma incógnita dentro de uma raiz, eu estou lidando com uma equação irracional, beleza? Aí você fala, tá, mas como é que eu tiro essa incógnita daí para que apareça algo que eu sei resolver? Então, da melhor forma, vamos trabalhar com um exemplo. Então, vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Aí você vai falar para mim, mas espera aí, essa incógnita aqui, o meu x está fora do radicando, então não é irracional. Mas vejam, se existe uma incógnita dentro de um radicando, então sim, ela é irracional. Porque a gente precisa de alguns passos antes de começar coloca uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, que é o que a gente faz para resolver a equação. Então, primeiro a gente vai tentar sumir com esse radicando. Concordam que se eu sumir com esse cara aqui, ele vai facilitar um pouco para a gente? Porque aí eu não vou ter essa raiz, vai facilitar o processo, beleza? Então tá. Agora a pergunta é básica. Como é que eu extraio a raiz de alguma coisa? Como é que eu extraio, por exemplo, raiz de 9? Concordam que é elevando ao quadrado? Se a raiz é quadrada, óbvio. Se eu tenho raiz quadrada de 9, eu elevo a minha raiz ao quadrado e isso é o quê? Concordam que isso é raiz de 9 ao quadrado, que é igual a 9? Então, é aquele famoso corta a raiz, certo? Na verdade, a gente não corta a raiz, a gente está aplicando propriedades e tirando essa raiz daqui. Mas no momento em que a gente eleva um cara ao quadrado, a gente está tirando o radicando, ok? A gente tira o radical, né? Então, o radicando é o cara que fica dentro do radical. Aí, o que eu vou olhar para esse cara e vou falar? Tá bom, se eu tenho uma raiz aqui, eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Eu elevo esse lado ao quadrado, mas equação, meus amigos. Se eu elevei um lado ao quadrado, eu tenho que elevar o outro. Isso é de praxe, equação. O que fez de um lado, fez do outro. Beleza? Então tá. Então, quando eu elevo... Isso aqui é multiplicação, concordam? 2 vezes a raiz de x mais 10. Quando eu elevo ao quadrado uma multiplicação, a gente precisa lembrar da propriedade, que também tá no videozinho que eu fiz pro 7º ano, que eu coloquei lá mais cedo. Esse expoente é tanto do 2 quanto da raiz, beleza? O expoente é como se eu estivesse distribuindo esse expoente, ok? Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes raiz de x mais 10 ao quadrado, ok? Vou fazer o passo a passo, devagar. Agora, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O x menos 5 ao quadrado não vão direto distribuir o 2 aqui. Isso aqui é uma subtração.
Na subtração, quando eu olho para isso aqui é quadrado da diferença. Produtos notáveis. Também não lembra produto notável? Tem vídeo também. Vou botar aqui em cima. Vocês vão estudar quase tudo para resolver esse tipo de equação. Então vejam, como é que eu resolvo isso? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrou? Ah, agora eu lembrei. Beleza. Aí, vamos continuar a resolução. 2 ao quadrado é 4. Aqui, o que acontece mesmo quando eu elevo ao quadrado? A raiz vai embora. Então, vai sobrar quem aqui para mim? X mais 10. Marina, por que você deixou entre parênteses? Porque, presta atenção, vocês estão vendo que o 4, ele está multiplicando todo mundo? Ele está multiplicando todo o radical. Então, ele tem que multiplicar todo mundo que estava dentro da raiz. Beleza? Beleza. E aqui? Ah, aqui copia. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Mas vocês já devem ter enxergado essa equação do segundo grau aí, certo? Faz uma distributiva, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 10, 40. Isso é igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Ok? Beleza. Ó, vou flipar a nossa equação só para ficar tudo do jeito que a gente está acostumado a enxergar. Então, eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 25. O ideal é deixar todo mundo do mesmo lado para a gente escrever a forma geral, certo? O 4x, quando passa para lá, ele passa negativo. Menos 4x e o 40 também passa negativo. E isso é igual a zero. Beleza? Eu só peguei esses dois termos, coloquei do lado de cá e flipei a minha equação. Show? Beleza. Então, eu tenho x ao quadrado menos 10x menos 4x menos 14x. Beleza. Mais 25 menos 40. Bom, se fosse mais 25 menos 30, era menos 5. Só que como é menos 40, é menos 15. Beleza? Beleza? Não conseguiu fazer de cabeça? Vai lá do ladinho e faz a continha do lado. Tudo bem? E agora? Bom, agora a gente chegou em uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo isso? A seu critério, vamos usar Bhaskara de novo? Vamos usar Bhaskara de novo. Vou fazer com Bhaskara com vocês. A, B e C. A é 1, B é menos 14 e C é menos 15. Ok? Tá bom. Então, eu vou ficar com delta igual B ao quadrado, 14 ao quadrado. Quanto é 14 ao quadrado? Isso, 14 ao quadrado é 196, beleza? Menos 4 vezes 1 vezes 15. Não, vezes menos 15, tá bom? Então, o delta vai ser 196, menos com menos mais 4 vezes 15. 2 vezes 15 é 30, 4 vezes 15, então, é 60. Tranquilo? Isso me dá que o delta é igual a 256, beleza? Show! Número bom, número bom. Aí eu venho aqui, quem eu vou calcular? Eu vou calcular x. X é menos b. Quem é menos b? É menos 14, mais ou menos raiz de 256 sobre 2 vezes 1. Então, o meu x é 14 mais ou menos. Quem é a raiz de 256? Bom, termina em 6. Então, as possibilidades são 4, né? O final 4 ou o final 6. Testa o 16 vezes 16 aí. Vocês viram, né? Vocês viram que deu 256. Então, a raiz de 256 é 16. Essas raízes vão acabar ficando na cabeça de vocês com o tempo. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter aqui dois valores. Um x1, 14 mais 16, 30. 30 dividido por 2, 15. E um x2, 14 menos 16, menos 2. Menos 2 mais 2, perdão, menos 2 dividido por 2, menos 1. Tudo bem? Então, eu achei dois valores para o meu x. Acabou? Não, não acabou. Em equações irracionais, a gente precisa pegar esses valores e testar na equação inicial. Tá? Então, vamos pegar esses dois valores, vamos testar na equação inicial para ver o que acontece. Então, vamos lembrar qual é a equação inicial.
Então, tá aqui os dados que a gente vai precisar. A equação inicial e os dois valores que eu encontrei para x. Beleza? Tá bom. Então, eu vou testar. Para x igual a 15. Vamos colocar, no lugar do x, eu vou colocar 15. Então, 2 raiz de 15 mais 10 é igual a 15 menos 5. Beleza? No lugar do x, eu coloquei 15. 2 vezes 15 mais 10 dá 25. E 15 menos 5 dá 10. Ok? 2 vezes raiz de 25, 5. Então, eu cheguei nessa igualdade. 10 é igual a 10. Tá certo isso? Essa igualdade é verdadeira? Sim, essa igualdade é verdadeira. Então, ok. X igual a 15 é uma raiz. Show? Beleza. Agora, para x igual a menos 1. Vamos ver o que acontece. 2 raiz de x... vou trocar já, tá? No lugar do x, eu vou pôr menos 1. Menos 1 mais 10. E menos 1 menos 5. Tudo bem? Beleza. 2 vezes menos 1 mais 10 é 9. Menos 1 menos 5 é menos 6. Quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 é 6. Amigos, 6 é igual a menos 6? Não. Essa é uma igualdade falsa. Portanto, x igual a menos 1 não satisfaz a minha equação. No final de tudo, qual é a solução da minha equação? 15 só. Porque o menos 1, ele não está de acordo com a nossa equação. Quando eu coloco x igual a menos 1 na nossa equação, ele me devolve uma afirmação falsa. Ok? Por que isso acontece? Bom, quando a gente eleva um número ao quadrado, a gente pode perder algumas raízes, concordam? Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, eu posso perder ou o positivo ou o negativo. Ou eu posso gerar um positivo ou negativo. Porque todo número ao quadrado, independente dele ser positivo ou negativo, tem como resultado um número positivo, certo? Todo número elevado ao quadrado tem resultado positivo. E isso faz com que eu tenha alguns problemas na hora da minha solução. Então, essa etapa que a gente cumpriu de elevar ao quadrado, ela pode gerar raízes falsas. E foi isso que aconteceu. O menos 1, apesar de ser solução daquela equação que a gente resolveu, dessa equação, x² menos 14x menos 15, ela não é uma possível resposta para a nossa equação inicial. Beleza? Então, o que a gente viu hoje? A gente viu que a gente consegue pegar uma equação biquadrada. Eu vou até escrever aqui, ó, a nossa equação quadrática, inicialmente, tem essa forma aqui. Vocês estão de acordo comigo? Isso aqui que a gente fala dela o tempo todo. A biquadrada, ela tem essa forma aqui. Vejam. Como eu tinha dito anteriormente, ela tem que ter os dois quadrados. Essa é a minha equação de segundo grau e essa é a minha equação biquadrada, tá bom? Então, a gente viu que a gente consegue reduzir uma equação biquadrada a uma equação de segundo grau e aí resolver uma equação de segundo grau como a gente já sabe fazer. E a gente também viu como a gente resolve uma equação em que a minha incógnita está dentro de um radical, que ela faz parte de um radicando. Beleza? Não esquecer que no final de toda a equação, que eu tenho uma raiz ali no meio da minha equação, eu preciso testar se as raízes que eu encontrei de fato servem para aquilo que eu preciso. Beleza, galera? Bom, com isso, a gente consegue ver muitas formas de se utilizar a equação de segundo grau. A gente viu que ela não serve simplesmente para resolver problemas, resolver equações de segundo grau. A gente tem que conseguir enxergar equações de segundo grau nas coisas. E dentro dessas resoluções, eu tenho infinitas outras propriedades matemáticas que eu preciso lembrar. Hoje a gente teve que ver propriedade de potenciação, hoje a gente teve que lembrar propriedade de radiciação. Então, esse tipo de coisa vai mostrando como o conteúdo ele vai todo se juntando, fazendo sentido para que você no final consiga resolver um problema. Beleza?
Bom, com isso a gente fecha aplicações de equação de segundo grau, depois a gente vai passar para resolução de sistemas de equação de segundo grau, mas aí é um tópico à frente que a gente vai ver, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado. Vocês vão fazer exercícios sobre isso, a gente vai conversar bastante sobre isso para tentar tirar alguma dúvida. Se precisarem de ajuda, podem me procurar, né, no Classroom ou mandar por e-mail, eu estou à disposição de vocês. Vocês estão cada vez mais avançando nos cálculos matemáticos que para vocês parecia muito impossível, e eu fico muito feliz em ver que vocês estão conseguindo caminhar. Espero que a gente consiga manter esse ritmo, apesar de estarmos longe. Se cuidem, fiquem bem, um abraço e bons estudos!